Este vídeo ele finge que é sobre Neil Gaiman, mas não é. Este vídeo é sobre um outro problema, um outro mal que na minha visão é um mal infinitamente maior. Mas o pretexto é Neil Gaiman. Faz de conta que nós estamos falando a respeito do autor de Sandman, tá rolando umas acusações, blá blá blá, não sei o que tem, não sei o que lá, mas a verdadeira pérola vem após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com uma notícia queixa-crime terrível a respeito do criador de Sandman, entre tantos outros personagens e roteiros. Eu me lembro na minha época doce de garotinho, quando eu comprava o meu Spawn e fiquei todo feliz que tinha uma edição roteirizada pelo Neil Gaiman. Ele é o criador da Angela. Eu não sei se você conhece esse personagem, é um dos personagens que ele já criou e ela aparece ali numa das edições iniciais, eu não lembro se é a edição 9 ou 8 do Spawn. Tem uma história até que legalzinha, inclusive essa personagem depois foi para um lado, foi para o outro, acho que hoje em dia ela tá na mão da Marvel, inclusive é uma carta de Marvel Snap, mas o fato é que o autor de Sandman essa semana passou por esse seguinte nervoso aqui, vem ver. Então a notícia diz o seguinte: Neil Gaiman, autor de Sandman, é acusado de agressão sexual. Escritor nega. Vamos ler rapidinho, só pra gente chegar no assunto, tá? Quadrinista britânico, roteirista, bom, faz quadrinhos, né? Foi acusado por duas mulheres com quem teve um relationship. Gaiman afirma que todas as relações foram consensuais. E aí, lendo a matéria, você vai perceber que, de fato, não existem grandes evidências que ele tenha feito algo errado. As informações são bem fracas, quer ver? O autor britânico Neil Gaiman, de 63 anos, foi acusado de agressão sexual por duas moças. As informações são do portal Tortoise. Os supostos incidentes envolvem mulheres que tiveram relacionamentos consensuais com o autor e aconteceram com quase 20 anos de diferença um do outro. Ele nega as alegações. De acordo com o portal, o primeiro caso foi em meados dos anos 2000 com uma jovem identificada como Kay, que também era um excelente personagem de The King of Fighters. Com certeza uma coisa não tem nada a ver com a outra, desculpa. Eles começaram um relacionamento consensual quando ela tinha 20 anos e ele por volta de quarentinha. Ela afirma que Gaiman se envolveu em atos sexuais violentos que ela não queria ou gostava. O segundo caso teria ocorrido em 2022 com a babá do filho de Gaiman, identificada como Scarlett. Segundo ela falou ao portal, o autor se envolveu em atos sexuais violentos e degradantes com ela sem consentimento. O incidente foi relatado à polícia de New Zealand, que abriu uma investigação sobre o escritor. Gaiman respondeu ao Tortoise, né, esse tal portal aí, que teve somente relações consensuais com ambas as mulheres. Ele alega que no primeiro caso as alegações de Kay, excelente personagem de Coffee, foram motivadas por arrependimento pelo relacionamento. Então, de acordo com o Gaiman, é aquele tipo de pessoa que faz tudo o que tem que fazer, depois, eu não sabia o que eu tava fazendo, finge um arrependimento e quer imputar um crime ao parceiro, de acordo com o Gaiman, tá? Ele também diz que Scarlett tem uma condição médica relacionada a falsas memórias, então aparentemente a tal da Scarlett também não bate o pino. Segundo o portal, não há comprovações médicas que atestem essa informação, essa afirmação. O Gaiman, aí um resuminho sobre ele, mas eu sei que você já sabe, é autor de contos de ficção, romances, histórias em quadrinhos e roteiros. Ele é autor de best-sellers como Sandman, Belas Maldições, Coraline e muito, muito mais, inclusive criador da Angela, que eu acabei de te reportar. Mas como eu disse antes mesmo da nossa vinheta de abertura, esse vídeo aqui não é sobre o Neil Gaiman e conforme vocês já viram, porque no final das contas, para saber se ele é culpado ou não, a gente deveria aguardar a apuração dos fatos, correto? Afinal de contas, temos denúncias ali que são estranhas mesmo, que são denúncias fracas, eu diria, mas algumas pessoas na
internet, principalmente a nossa querida esquerda progressista twitteira, normalmente eles não esperam tanto as coisas acontecerem para tirar suas próprias conclusões. E o protagonista desse vídeo aqui é uma persona muito específica. E eu tô falando desse cara aqui, que foi tão ponderado, né? Um cara assim tão tranquilo após essas denúncias gravíssimas aí com relação ao Neil Gaiman. E esse cara assim tão balanceado, tão equilibrado, né? Esse cara tão bacana, o Chris, do portal Diversidade Nerd, ele correu ao Twitter para dizer o seguinte: Neil Gaiman, criador de Sandman, um apoiador de pessoas trans e crítico da transia de J.K. Rowling. Aí deixa eu já te dar um spoiler aqui, tá? Qualquer pessoa que você encontrar no Twitter acusando a J.K. Rowling de transfobia, esquece. Eu não quero usar palavras chulas. Mas se qualquer pessoa que você encontrar falando que a J.K. Rowling cometeu esse tipo de crime no Twitter, saiba que a pessoa é no mínimo mentirosa, possivelmente mal intencionada, dificilmente mal informada, porque sim, isso aqui tem método. A gente já fez um vídeo sobre os crimes mentirosos de J.K. Rowling nesse vídeo aqui. Vou pedir pra Duda botar a thumb em algum lugar, porque não, ela nunca cometeu nenhum crime desse tipo, ela apenas tem uma opinião que diverge das feministas de Twitter e vai em direção ao feminismo mais tradicional, mais raiz, que vê a mulher biológica enquanto seu foco, ok? Então assim, o início do texto dele já tá uma merda, mas vamos continuar porque é um cara muito ponderado, é um cara muito equilibrado, certo? Presta atenção no que ele pediu. Neil Gaiman foi acusado de assédio por 2 mulheres em um podcast. Agora veja as evidências que ele traz. A questão é que esse podcast é vinculado à extrema-direita. Qual perna que tá doendo? A esquerda ou a extrema-direita? Com qual mão você escreve? A esquerda ou a extrema-direita? Porque só existem as duas, tá? A direita não existe mais. Se diverge do canhotinha do Twitter, automaticamente é extrema-direita. Mas seguiu. E de uma mulher assumidamente TERF. TERF, se vocês não sabem o que significa, é aquela arminha que tem na ReHap, que a molecada fica... Tô brincando, não é nada disso, mas também nem se incomode. Defensora da J.K. Rowling. É preciso materialidade. Olha que pessoa, né, mais consciente de que a gente nunca deveria acusar outras pessoas sem que haja materialidade e provas, né, evidências para acusar uma pessoa de algo tão grave. Então deixa eu ver se eu entendi. De acordo com o Chris, para você atribuir um crime tão, né, pesado, como por exemplo um crime sexual ou algo nesse nível, antes você deveria ter todo um embasamento, uma apuração para você chegar apontando o dedo na carinha de alguém, certo? Porque é algo realmente muito grave. E olha como ele finaliza essa primeira parte aí. Quem gosta da ideia de culpado até que se prove o contrário é quem gosta da barbárie e da desinformação. Ou seja, quem? Quem? Adivinha? Pessoas da extrema-direita. Acertou, miserável. Isso aqui é uma thread. E ele inclusive coloca diversas partes ali. Mas eu não consegui ler inteira. Sinto muito, Chris. Esse fragmento aqui já era o suficiente para que eu pudesse responder da seguinte forma. Querido Chris, você estava atacando o Gato Galáctico sem prova ou materialidade de porra nenhuma na semana passada. 2 pesos e 2 medidas para defender as amigues. Típico da sua galerinha. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando é alguém de esquerda, quando é alguém da turminha, eles querem ponderar, eles querem materialidade. Ai, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Quando um pai de família bebe um copo de leite na internet, eles fazem vídeos desse tipo aqui, ó. Cuidado com os apitos de cachorro em toda a galáxia da internet. Mas que bonitinho, que figura tão ponderada, que consciência social incrível. E eu tô com o
o vídeo aqui pra gente assistir juntos, ó, porque afinal de contas, se ele fez questão de gravar um vídeo exatamente no dia em que o Gato Galáctico e a família dele estavam sendo ameaçados de morte e atacados pela internet inteira, certamente ele deve ter algo muito relevante pra dizer. Assiste isso aqui comigo, vem cá. Muito cuidado com os apitos de cachorro que alguns influenciadores usam. Ó, a musiquinha de filme de terror. Você percebeu que é musiquinha de terror, não? Que teus filhos podem estar assistindo. E que os teus filhos podem estar assistindo, tá? Vou dar nome de influenciadores aqui, mas Ele não vai dar nome de influenciadores aqui, mas ele colocou no mesmo dia, praticamente, que estava acontecendo todo o rolo do Gato Galáctico, e inclusive no título, no título do tweet ali, na galáxia, ele faz questão. Então, assim, ele pode não colocar o nome de nenhum influenciador, porque ele não quer se comprometer diretamente. Mas isso aqui tá mais do que claro, isso aqui é bem objetivo e ele está falando nitidamente do Gato Galáctico. Ele só não quis botar o nome. Agora você precisa realmente colocar um chapéu muito isolado de burro para não perceber que ele tá falando de uma coisa tão óbvia, ok? muito importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre isso. É importantíssimo. No dia que a família de um pai de família tá ameaçada sem ele fazer nada, é importantíssimo dar uma de gaveta e ir lá botar lenha na fogueira. Mas o Neil Gaiman não. O Neil Gaiman precisa ser apurado. A gente precisa de mais evidências. Agora o Gato Galáctico já dá pra gente concluindo algumas coisas aqui. Por exemplo... Apito de cachorro, do termo dog whistle, faz Whistle, ponto de exclamação BWA, tá? Esse T não é pronunciável. Não é dog whistle. Whistle não existe. Dog whistle, ok? Só pra gente seguir aqui. referência a uma estratégia neonazi que alguém utiliza para comunicar através de códigos que é simpatizante de ideais fascistas. Papo furado de Twitter, ok? Tanto o conceito do leite simbolizar alguma coisa, quanto o conceito daquele sinalzinho de 3 lá, assim como essa papagaiada de apito de cachorro também, é uma coisa que tá bastante em evidência agora, mas você precisa ter um certo nível de louquinho para levar isso a sério em qualquer segmento. Existe, claro que existe, mas não teve nada a ver com o que foi feito pelo gato. A mera associação aqui já é maldosa. O tweet dele foi muito claro, não tinha nenhuma sinalização, nenhuma referência, tanto que não foi interpretado dessa forma por ninguém. Os únicos que você viu respondendo ao tal apito de cachorro foi a Lacrolândia. Então, nesse sentido, um apito para vermes, não para cachorros, porque foram eles que se animaram e saíram respondendo. Para outros membros desses movimentos. Só funcionou pra lacrolada, porque só eles reagiram. Alguns dos códigos utilizados por grupos neonazis podem envolver beber leite puro, um corte de cabelo. Um corte de cabelo, inclusive, deve ser parecido até com o dele, né? É um corte de soldadinho aí normal, esse cortezinho masculino bem simples, que inclusive o cabelo dele tá bem bonitinho, tá caprichado. Ou eu tô viajando? Tô errado? Não sei. Cabelo loiro, roupas verdes... Cabelo loiro não pode, cuidado, viu? Fazendo referência a... Roupas verdes, mesmo quando o seu símbolo, o seu uniforme do teu canal for verde, você tem que se preocupar com isso. Olha o absurdo que essa galerinha, velho. Movimento integralista, bandeiras que lembram a Alemanha nazi e por aí vai. Não te deixe enganar porque o influenciador é gatinho. Gatinho galatiquinho, meu bem, é isso. Ai, mas nesse vídeo eu não vou botar nomes, viu, amigo? Eu não vou botar nomes, mas eu vou dar 200 indicações para que todo mundo saiba do que eu tô falando. Tenha no próximo pelo menos a decência de falar o nome de uma vez. Fica mais bonito, sabe? Que você tá fingindo que é uma indireta, mas não é. É óbvio de quem você está falando. Tenha aí a coragem de ir até o final. Bota o nominho. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Ou porque ele parece inofensivo. Tu pode estar permitindo que no futuro a tua criança seja cooptada. Você pode estar permitindo que a sua criança seja cooptada, mas não pelo Gato Galáctico. E eu já vou te explicar por quê. Calma. Por movimentos como esse. Se quiser movimentos como esse, movimentos como o movimento do nosso querido Cris aqui, da Diversidade Nerd. Porque se você seguir com os prints, onde eu estava aqui te mostrando antes deste terrível vídeo, você vai perceber algumas coisas. Primeiro texto, né? Quando eu retuitei, eu disse pra ele o seguinte: este paspalho estava atacando o Gato Galáctico na semana passada sem prova, materialidade, apuração ou evidência de nada, simplesmente porque o cara é cristão, porque sim, o Gato Galáctico estava sendo cancelado por ser cristão, por ser contra as drogas, e ainda estavam cometendo a maldade inconcebível de chamar ele e a esposa dele, que é uma mulher judia, de uma família de judeus,
e eles estavam atribuindo a pecha de bigodista. Você tem noção do quanto isso é diabólico, não? Mas vamos seguir aqui. Agora que o pepino virou para um criador militante que ele ama, no caso Neil Gaiman, a postura se torna completamente diferente. Olha, mas veja bem, temos que apurar, deve ser tudo culpa da extrema-direita malvadona. Tome vergonha nessa cara, é realmente cansativo demais acompanhar as desventuras dessa vertente porca e sem escrúpulos da esquerda brasileira. É cansativo, tá? Nos comentários dos tweets, a gente encontrou algumas coisas aqui que eu printei porque eu acho que é importante a gente ressaltar também. Gastei meu FGTS com ovo de alguma coisa que eu não vi o nome inteiro. Ele disse o seguinte: só faltou chamar o Neil Gaiman e a J.K. Rowling de fascistas e bolso-trumpistas. É verdade, é verdade. A empolgação é tão grande, né? Igual a Luz Estrela no último episódio. Mas calma. Aparentemente a palavra da mulher basta só se ela for de esquerda, disse o Luke. E é verdade, porque se fosse um outro caso aí, se fosse um agressor de direita com alguma mulher de esquerda denunciando, você não tenha a menor dúvida que esse mesmo Chris estaria fazendo um textão absurdamente mal escrito a respeito de que como que a justiça ainda não tinha sido feita, o que mais há de ser apurado, não tem que esperar mais nada. Ele certamente partiria na mesma direção. Então assim, se a palavra da mulher for da Ultra Power Mega Blaster direita, aí já não vale mais a pena. Aparentemente a palavra da vítima pra essa galerinha só vale se a vítima for da esquerda. E ó, não tô defendendo a tese de que a palavra da vítima é suficiente, de jeito nenhum, tá? Acho um absurdo, inclusive, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Esse é o certo, é o previsto em lei. Mas você que acompanha o Twitter e o tribunalzinho da internet, você sabe que não é assim que a banda dessa galerinha toca. Muito pelo contrário. Eles mesmos prendem e soltam. Eles condenam e eles resolvem. É que a condenação aqui, ela acontece por viés político e não por inocente ou culpado. Tá entendendo, não? O Neil Gaiman é inocente porque é da esquerda. Não é pelo que ele fez ou deixou de fazer. E o Gato Galáctico, ele é culpado porque ele é cristão e mais ou menos de direita. Ele não se posiciona politicamente, mas religiosamente já ficou muito claro, certo? Então ele está sendo punido e condenado por isso. Porque veja bem, não basta apenas a gente comentar, a gente tem que mostrar alguns prints, né? Porque é justamente através das palavras que o progressista normalmente se atrapalha. Olha o que ele disse a seguir na mesma postagem. O mais triste, falando do Neil Gaiman, tá? É que se ele for realmente culpado, vão se apropriar disso pra atacar pautas de esquerda. Então ele não tá preocupado se o cara é culpado ou inocente. Ele tá preocupado com o mal que a verdade pode trazer pra militância política dele. Você tá entendendo, não? E ele continua. E se ele não for culpado, serão 2 acusações falsas de mulheres. Também vão se apropriar disso para atacar pautas de esquerda. Então você percebe que em nenhum momento ele tá preocupado com a verdade? Ele tá preocupado com a mancha no verniz da militância dele. Se for verdade, é terrível, né? Quer dizer, verdade não. Se ele for culpado, é terrível porque é um esquerdista agressor sexual. Se for mentira, é terrível também porque são 2 mulheres acusando falsamente. Então tudo isso faz muito mal para aquilo que ele prega, que é o que? Por si só uma mentira. A gente pegou mais uns prints aqui, mas esses daqui são prints mais de orientação, porque naquele vídeo que a gente acabou de assistir, ele menciona que a tua criança, o jovem que você tem em casa, poderia talvez estar sendo cooptado para movimentos terríveis que influenciadores gatinhos talvez poderiam estar propagando. E se você for ver o material dele, você vai perceber com o que ele tá preocupado. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ele comenta alguns outros vídeos que viralizaram nas redes sociais e que apontam para pessoas na faixa dos 20 anos e como elas têm aderido a ideias conservadores e moralistas. E o quanto que isso é preocupante. Você tá entendendo? Como é possível que a gente possa ter uma nova onda de pessoas moralistas e conservadoras e acreditando e pregando o tradicional? O que estão fazendo com o Gato Galáctico no Brasil e com os cristãos no geral é algo muito parecido com o que já fazem com o PewDiePie e a esposa dele na gringa. Basta você ser trad, basta você ser cristão para que eles já venham colar aí qualquer tipo de pecha terrível, normalmente bigodista, pra cima de você, tá? E não para
só por isso não, se você estiver preocupado com cooptação de influenciadores para movimentos, isso aqui eu não sei nem o que é, mas pelo que me mandaram, é um trecho de um quadrinho dele, ok? Onde o protagonista está peladinho e conversando com um cachorro a respeito de estar cansado de ouvir toda a hipocrisia conservadora. Aspas, mantenham as crianças longe desse super-herói LGTV. Ele vai confundir a cabeça dos nossos filhos. Porque quer dizer, tem que manter as crianças bem próximas das pautas. Você precisa que a criança receba as influências dos movimentos que ele defende. Para quê? Para que justamente as crianças sejam cooptadas a eles, ou não é isso? Nesse caso, não é isso? Tem que se preocupar só com os influenciadores gatinhos galácticos, talvez? Não sei se foi isso que ele quis dizer. E claro, como sempre, porra, bicho, eu vou falar um negócio pra vocês. Às vezes eu percebo algumas coisas que eu falo assim, porra, eu não vi isso. Eu devo estar viajando. Não é possível, é coisa da minha cabeça. Essa semana a gente fez um vídeo a respeito de Divertidamente 2. E eu comentei lá, pedi pra todo mundo botar um sombreiro de alumínio, porque eu ia falar a respeito de uma teoria de que tem uma galera LGTV, HDMI, 4K+, um monte de letras, que sexualiza o pai da Riley de uma forma assim, de bastante mau gosto. Eu falei, mas eu posso estar viajando, porque mesmo percebendo as coisas, eu prefiro pensar que é uma maldade da minha cabeça. Mas dificilmente quando eu vejo com maldade, eu tô errado, né? E pra variar, claro, o bonitão aqui, o Cris Diversidade Nerd, ele também faz parte desse clube de pessoas que acha o papai da Riley simplesmente um tesão. E ele tuita ali um videozinho, né, sexualizando esse personagem, porque personagem masculino pode ser sexualizado, tá? O problema é Stellar Blade. O cara de bigodão, ele pode ser gostoso, não tem problema nenhum. A bundinha do Demolidor pode ser uma delícia. E ele diz o seguinte, assistir divertidamente é despertar o sentimento do tesão de 1000 anitas por causa do papai da Riley. Então assim, meus amigos, se vocês têm criança em casa e de alguma forma se preocupam com o conteúdo que elas consomem na internet, coloquem essas crianças para assistir o Gato Galáctico sem nenhum tipo de preocupação ou pesar. Agora, conta no Twitter, certos canais do YouTube, certos canais que supostamente trazem um conteúdo diversificado e que defendem um nível de liberdade de expressão que às vezes na cabeça da criança talvez não faça nem sentido, ainda não tem capacidade cognitiva para interpretação. Essa galera sim pode estar ali muito mais para atrapalhar do que para ajudar, tá bom? Então olha, o vídeo de hoje fingiu que era sobre o Neil Gaiman, mas o que eu queria falar mesmo era sobre esse cara e como ele usou aí essa questão do 2 pesos e 2 medidas para atacar o nosso gatão ali num momento de tanta fragilidade, ao mesmo tempo em que passou um pano rapidinho pro Neil Gaiman, só porque o cara prega o que ele acha que vale a pena ser defendido, tá bom? São atitudes suspeitas e nós continuaremos observando. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu preciso que você clique na curtida, é fundamental, e o mais importante de tudo, estudar inglês. Mas também tem uma coisa que eu esqueci, o seu comentário, né? O vídeo sem o seu comentário não faz o menor sentido. Até já. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.